Hoje nós vamos falar sobre fenômenos de emancipação da alma. Então, o que seriam esses fenômenos? Em primeiro lugar, a palavra emancipação. A palavra emancipar significa libertar, tornar-se independente. Então, quando a gente fala emancipação da alma, nós estamos querendo dizer que a alma ela vai se desprender, vai ficar um pouco mais independente do corpo, né? O espírito, ele vai ficar um pouco mais independente do corpo. E isso acontece de várias maneiras. A primeira coisa que a gente pensa é no desencarne, quando o corpo, ele se liberta totalmente, né, do espírito, se liberta totalmente do corpo. Mas nós não vamos falar exatamente de desencarne. O que nós vamos falar aqui é quando há uma certa independência do espírito com relação ao corpo físico, mas não total, porque se fosse total seria desencarne. Então nós estamos falando sobre outra coisa. Essa dependência, ele se torna um pouco mais dependente. Dependendo do fenômeno, ele vai se tornar mais livre ou menos livre do corpo, né? O nosso roteiro de hoje é esse. Ele foi baseado aqui numa apostila, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é elaborado pela FEB. E ele se divide em 3 roteiros. O roteiro 1, nós vamos falar sobre sono e sonhos. Depois nós vamos falar sobre letargia e catalepsia. E depois, por fim, nós vamos falar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Lembrando que vocês podem, por favor, escrever as suas perguntas, os seus comentários. Eu vou estar aqui seguindo com o meu celular e vou tentar responder a todos, tá certo? Vamos começar, então? Então, o primeiro assunto que nós vamos abordar vai ser sobre sono e sonhos. E qual o objetivo dessa parte? Nós precisamos estabelecer uma diferença entre sono e sonho e justificar a importância do sono do ponto de vista espírita, porque nós vamos entender como o sono é tão importante na nossa evolução espiritual. Nós vamos tentar entender tudo isso. Então, vamos lá. Durante o sono, na questão número 401 do Livro dos Espíritos, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Os espíritos responderam não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prende ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nosso espírito nunca descansa, ele está sempre interagindo com outros espíritos. E o sono é uma oportunidade que nós temos de nos libertar um pouquinho do corpo físico e estar justamente interagindo com esses espíritos. A gente vai entender a dinâmica, como é feito isso. E nesse desprendimento, a gente sabe, né, esse estudo, a gente presume que já pelo menos nós temos um entendimento que o nosso corpo, ele é ligado ao nosso corpo físico, ao corpo espiritual, através do perispírito, que é um corpo semimaterial, e aonde, então, o nosso espírito vai se manifestar no mundo espiritual, na dimensão espiritual, através dele, do perispírito. Tá? Então, existe esse entendimento aí. Muito bem. Em resposta à questão 402 do Livro dos Espíritos, dizem nossos orientadores espirituais que se pode julgar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Eu disse, mas como? É possível mesmo? Meu espírito ele está liberto do meu corpo? Está. Através dos sonhos a gente pode constatar isso. Então, quando o corpo repousa,
tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Ele lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. A gente já falou isso no começo. Se fosse total, essa libertação seria o desencarne, mas ele consegue libertar o corpo. Essa questão, ela faz um resumo de todos os fenômenos aí contidos, né, de emancipação da alma, porque a gente vai ver aqui que os espíritos, que nós espíritos podemos nos libertar do sono e podemos estar em contato com espíritos deste mundo e outros mundos, mas isso vai depender do tipo de fenômeno que a gente vai estar realizando e também, logicamente, depender do grau de evolução do espírito, se ele é muito mais ou menos materializado. Então, até aqui tudo bem? Podem fazer perguntas, tá? Essa é uma transmissão para quem está assistindo a gente no YouTube, depois vai ser colocado, isso é uma transmissão ao vivo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo num estado que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem, trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Gente, olha que coisa significante. Se nós somos espiritualizados, mais evoluídos um pouco, nós temos a capacidade de, durante o sono, estarmos trabalhando no mundo espiritual, realizando obras que depois que a gente desencarna, a gente volta e continua essas obras. E fala aqui que esse estado que nós nos encontramos durante o nosso sono, ele é exatamente o que acontece depois do desencarne. Então, na verdade, toda vez que a gente dorme, a gente morre um pouquinho, né? A gente morre todos os dias quando a gente dorme, né? Por assim dizer. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, tente que passar longas horas na perturbação, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que em aqui tanto se deleitam. Então, infelizmente, né, essa questão 402, ela é bem longa, porque tem um comentário bem longo dos espíritos. Então, na verdade, dependendo, então, da nossa evolução espiritual, é o que a gente vai estar fazendo durante o sono. Dependendo de muita coisa, né, que a gente vai estar comentando. Então, a gente tanto pode estar indo a mundos inferiores, ou a gente buscar gozos mais baixos, que são aqueles materializados, a gente vai continuar, né? Geralmente é ligada à área sexual. André Luiz nos traz essa informação que a grande maioria dos espíritos, dos espíritos encarnados durante o sono buscam gozos sexuais, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que acontece com a gente durante o nosso sono, para que a gente possa prevenir todas essas coisas desagradáveis que pode acontecer. Então, a gente vai discutindo aos poucos o que a gente pode fazer para a gente ter um sono e saber que o nosso espírito vai estar bem guardado, vai estar num lugar bom, não vai estar num lugar ruim. O sonho, ele é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Quer dizer que nem sempre a gente se lembra do que viu, ou tudo que a gente viu enquanto a gente dorme. Não é que a alma
é que não tendes a alma em pleno desenvolvimento de suas faculdades. Por quê? Porque nós não estamos totalmente libertos, a gente ainda está preso ao corpo. Então, muitas vezes, apenas a gente fica à lembrança daquela perturbação que o espírito experimentou a partida ou no regresso. Adicionado a isso, o que foi feito durante, né, as coisas que a gente fez durante o dia. Então, as nossas preocupações, vamos supor, nós tivemos um dia muito tribulado, de muitas preocupações. Quando a gente dorme, o nosso espírito vai se desligar. Vamos supor, né, que depois desse dia atribulado, nós fizemos uma oração, a gente se acalmou antes de dormir, nós fizemos uma leitura edificante, uma leitura do Evangelho, qualquer livro de mensagem positiva, ou seja, a gente se preparou para dormir. Ainda assim, durante o sono, a gente pode o quê? Ter problemas, porque nós estivemos tão preocupados durante o dia que a gente acaba levando essa experiência durante o sono. Então, a gente vai até viver, encontrar com amigos espirituais, vamos estar em curso, mas ainda assim, essas preocupações vão interferir quando a gente vai lembrar, quando a gente acorda, nem sempre a gente vai lembrar de tudo que a gente viu, não vamos lembrar de tudo, não vamos lembrar em detalhes, vamos acordar com uma sensação, que pode ser boa ou ruim, dependendo daquilo que a gente fez, e também ligado às condições que a gente foi dormir. Então, o que a gente faz no dia a dia vai nos afetar. É por isso que a gente precisa realmente fazer um esforço para que o nosso dia tenha a maior paz possível. Pode-se dizer, a Aline está colocando aqui, pode-se dizer que o que plantamos durante o dia, colhemos à noite durante a projeção. Sim, nós podemos estar lá, pode estar interferindo no nosso sono, nos nossos sonhos, né? A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacob, aos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Essa parte, eles já estão se referindo a um tipo de desprendimento que ele é quase total, nunca é total, né? Senão teria o desencarne. Então, eles estão falando de outros tipos de sonhos. Então, às vezes, a gente tem sonhos realmente absurdos, a gente não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ainda nós estamos ligados à matéria. E como nós dissemos anteriormente, dependendo do que aconteceu durante o dia, vai estar afetando o nosso sono. Assim, os sonhos são efeito da emancipação da alma. Então, o sono é o fenômeno de emancipação, né? É quando a gente se desliga parcialmente do corpo. E os sonhos são o efeito desse desligamento, desdobramento. Então, daí nós temos uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares, até mesmo a outros mundos, para espíritos mais elevados. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos das existências anteriores, ou da existência anterior a essa. As imagens singulares do que se passa, ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual. Então, tudo se mistura com o que a gente vive nesse mundo, com as lembranças que a gente tem de vidas anteriores. É que formam conjuntos estranhos e confusos, que às vezes a gente não consegue dar nenhum sentido. Também está na questão 402. A incoerência dos sonhos
Qual seria outra explicação também para a incoerência, sonhos incoerentes? Ela se explica pelas lacunas, ou seja, pelos esses vazios que se apresentam, a recordação incompleta que conservamos do que quando nos apareceu, quando sonhávamos. É como uma narração que fica truncada, né? Frases, trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Aí você se pergunta, talvez, né? Mas se eu tenho esse sonho confuso e a gente fez tanta coisa lá no mundo espiritual, às vezes muitas coisas tão boas, a gente acorda e não consegue fazer sentido desses sonhos. Bem, o sonho ele é apenas um efeito, mas o mais importante é a sensação e a emoção que você sente. Às vezes a gente acorda descansado, nós acordamos, às vezes, em paz, às vezes você está com muita saudade, se você perdeu uma pessoa querida, que desencarnou, e às vezes você está com muitas saudades daquela pessoa, você pode pedir para o seu mentor espiritual para você sonhar com aquela pessoa, e se for permitido, você irá encontrá-la. Então, o que acontece no dia seguinte, você acorda com aquele mais conforto dentro de você, você fica mais tranquilo, aquela angústia desaparece, porque foi permitido que você interagisse com aquela pessoa que você sente tanta saudade. É uma bênção, né? Que a gente deve agradecer muito. Então, não necessariamente nós nos vamos nos lembrar da conversa, não vamos nos lembrar que estivemos com aquela pessoa, mas nos lembraremos, mas guardaremos a sensação que sentimos do sono. O Kardec pergunta aos espíritos superiores por que não nos lembramos sempre dos sonhos. Veja, Kardec perguntou tudo, né, gente? Vamos ler lá o livro. Eles respondem o seguinte: em o que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Ele recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outro. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o nosso corpo, então dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais, e sim através da alma, do espírito, tá? Então, é por isso que nem sempre nos lembramos dos sonhos. Tudo bem até aqui? A Diana está contando uma experiência dela que o irmão teve por esses dias um sonho com a irmã, que desencarnou faz 1 ano e meio. Eles se abraçavam muito emocionado, ela estava sorrindo, mas não falou nada. Ele acordou muito emocionado, pois parecia que estava acordado de tão real que foi que eles se encontraram em desdobramento. Sim, com certeza, eles se encontraram em desdobramento. Foi uma bênção concedida, não é mesmo? Pela espiritualidade, que eles pudessem se encontrar, ele devia estar muito angustiado, então os dois se encontraram, isso foi uma coisa boa, né? Uma bênção, viu, Diana, recebida aí. Isso é muito comum, gente, é muito comum. Agora, nós espíritas estudando, a gente já fica sabendo um pouco mais, né? A fim de que haja a emancipação do espírito, né, a libertação do espírito, porém, não há necessidade do sono ser completo. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, desta forma, estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar e ver se já fosse completo o sono, então haveria o sonho, tá? Então, existem outras maneiras aí desse desprendimento,
tá? Não é só através do sono. Às vezes não há um sono completo. Se há sono completo, então há o sonho. Para a conclusão, eu selecionei algumas perguntas que talvez até tenha passado pela cabeça de vocês, não sei, vamos ver aqui. Pode o espírito se emancipar do corpo físico sem que esse se encontre em completo sono? A gente acabou de ler, né? Basta que os sentidos físicos se entorpeçam para que o espírito goze de relativa liberdade em relação ao corpo. A gente vai ver outras formas de libertação, né, de emancipação. Então, para se emancipar, o espírito se aproveita de todos os momentos de afrouxamento dos laços que o ligam ao organismo físico. Desde que as forças vitais se atenuem, ele se desprende parcialmente. Quanto mais se enfraquece o corpo, maior a liberdade do espírito, né? E por que nós ansiamos tanto como espírito de nos libertar do corpo? Porque já foi dito pelos próprios espíritos, não me recordo aqui a questão, mas o corpo, ele é uma prisão, como se fosse uma prisão para nós, porque nós estamos presos a esse corpo, porque devemos realizar a nossa tarefa aqui nesse planeta, que não é uma tarefa fácil, né? Tendo em vista a situação atual que nós estamos vivendo de pandemia. Então, não é um planeta fácil, é um planeta de provas e expiações. Então, qualquer oportunidade que nós temos de nos desprender do corpo, a gente utiliza, porque faz parte, não é mesmo? Não tem nada de errado com isso, faz parte nós aproveitarmos o nosso sono para nos libertarmos um pouquinho e gozar aí da liberdade do espírito, né, que teríamos se tivéssemos desencarnado. Outra pergunta: como explicar as visões que temos quando o corpo físico ainda não está completamente adormecido? Enfraquecidos os laços que o ligam ao corpo físico, como os vimos na resposta anterior, o espírito dele já pode se desprender, transportar-se e ver a distância. Se fosse completo o sono, essas imagens se manifestariam através do sonho. Então, se o sono ele é completo, nós vamos ter o sonho. Se ele não é completo, ainda assim nós podemos ter essas visões, nós podemos antecipar aí a dimensão espiritual. Tá claro isso, gente? Porque essa é a diferença entre sono e sonho. O espírito sempre se recorda das ideias que lhe ocorrem durante o sono. Encontrando-se em relativa liberdade, o espírito emancipado goza mais amplamente as suas faculdades, podendo entrar em contato com outros espíritos e receber conselhos. Essas ideias que lhe são sugeridas nem sempre são recordadas inteiramente pelo espírito ao retornar ao corpo físico, ou seja, quando acorda, né? Mas, em geral, dizem mais respeito ao mundo espiritual do que ao corporal. No entanto, ainda que não se recorde plenamente das ideias, estas seriam inspiradas no momento oportuno. Então, muitas vezes, nós recebemos ideias, nós recebemos conselhos, e quando é o momento oportuno que a gente se depara com um problema, nós vamos nos lembrar dessas ideias, elas virão naturalmente para nós, e vai nos ajudar. Né? Isso é uma coisa muito importante. Olha como o sono é importante. A atividade do espírito durante a emancipação pode influenciar de alguma forma o corpo físico? O que vocês acham? A atividade do espírito? Pode, gente. Por quê? Porque nós estamos ligados através do perispírito. O perispírito, ele é o meio pelo qual essas informações estão sendo trocadas. Então, a libertação do espírito em relação ao seu organismo fisiológico dá-se em grau proporcional ao quê? Ao seu estado evolutivo, evidentemente. Quanto mais desenvolvidas as suas faculdades, maior é o grau de liberdade que o espírito desfruta. Entretanto, esse desprendimento é sempre relativo, pois o desprendimento absoluto somente se dá com a morte do corpo físico. Assim, permanecendo ligado ao corpo, a atividade do espírito durante a emancipação reage sobre ele,
podendo, inclusive, a fatigá-lo. É quando a gente acorda cansado, né? Seria uma das explicações aí. E quando não nos lembramos dos sonhos? Houve desprendimento da alma do corpo? Já passamos sobre isso, nós já falamos, aqui está uma repetição. Sim, o corpo sempre vai se desdobrar, nem sempre vamos nos lembrar desses sonhos. Às vezes, olha, muitas vezes apenas nos fica a lembrança da perturbação que o espírito experienciou na partida e no regresso, né? Assim que sai do corpo e assim que volta. Às vezes, se nós prestarmos atenção, né, nós percebemos o momento do desprendimento e o momento da chegada, quando a gente acorda. Às vezes, você, antes de você acordar, você não tem a sensação que você ouviu uma voz falando com você, é o momento que você está acordando, você está voltando, alguém estava falando com você, né? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas. Em suma, dentro de pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Nós falamos sobre isso, então é muito importante, antes de dormir, uma prece, uma oração, acalmar a mente das preocupações, uma boa música, um bom filme, uma boa leitura, tudo para que se acalme, para que a gente tenha um sono tranquilo. Devemos sempre pedir aos nossos mentores espirituais que durante o sono nós estejamos em boa companhia, pedindo para sermos instruídos, para participar de palestras, talvez de trabalhos. Muitos de vocês participam de reunião mediúnica. E durante a reunião mediúnica, e os médios que são muito ativos em reunião mediúnica, durante o sono, muitas vezes eles continuam o trabalho. Durante o desprendimento, eles participam de trabalhos no mundo espiritual. Então, é muito, muito importante que nós mantivemos, antes do sono, nós mantermos a nossa mente em harmonia, principalmente afastando as preocupações. Porque, veja, a maior parte das coisas e assuntos que nós trataremos no mundo espiritual diz respeito somente ao espírito. Não diz respeito às coisas materiais. Se deve ou não vender a casa, se deve ou não aplicar o dinheiro, se deve ou não aceitar o emprego, não é das coisas materiais que vai ser discutido. Vai ser discutido as coisas espirituais. E se nós estivermos equilibrados espiritualmente, portanto, emocionalmente, então nós vamos lidar com todas essas dificuldades de emprego, de dinheiro, de casa, de compra e venda, de etc. Nós vamos lidar com muito mais sabedoria, muito mais equilíbrio. Entende? Uma coisa acaba tendo consequência a outra. Qual seria, então, a importância do sono do ponto de vista espírita? Dizem os instrutores da codificação que, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É por isso que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós, porque nós já estamos acostumados com o outro. Senão nós seríamos estranhos. Se houvesse uma separação e não houvesse essa interação do espírito encarnado com o desencarnado, nós seríamos estranhos uns aos outros. Então, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Então, sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que o restituirá ao meio que lhes é próprio. Do que ele está falando aqui? Do desencarne. Então, olha essa bênção que nos é concedida pela divindade, que é o sono. Essa é a importância do sono. Por isso que o sono é de extrema importância. Por quê? Porque vai acontecer duas coisas durante o sono: a recuperação das forças orgânicas
Você não pode ficar sem dormir, porque senão você fica doente, e também recuperação das forças morais. Então, tem uma dupla função aí, né? Uma dupla função. Ainda, no decorrer do sono, podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados, inclusive com pessoas que desconhecemos no estado de vigília. Podemos ter, sem suspeitarmos, amigos em outro país. Dizem os espíritos superiores. É tão habitual o fato de ir encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Ao despertarmos, guardamos intuição desse fato, do qual se originam determinadas ideias que nos surgem espontaneamente no estado de vigília. Então, sem suspeitarmos, às vezes a gente tem uma intuição de algo que nos ajuda durante o dia, que nós obtivemos durante o sono, através dos espíritos amigos, aqueles que realmente se importam com nós. Isso está na questão 414 e 415 do Livro dos Espíritos. Vamos falar agora um pouco, até aqui tudo bem, né? Podem fazer perguntas aí, ou comentários, né? Existem 3 experiências significativas que acontecem durante o sono. Uma são esclarecimentos, esclarecimentos gerais a espíritos encarnados. Pode acontecer um atendimento individualizado para aquele espírito que está em desprendimento, né? Para nós que estamos dormindo, sermos atendidos no mundo espiritual. E podemos também ter uma recordação de existência passada. Então, eu trouxe um exemplo de cada um, tá? Se a gente for no livro Os Missionários da Luz, no capítulo intitulado No Plano dos Sonhos, o André Luiz fala dos esclarecimentos prestados a espíritos encarnados durante o período no sono físico natural. Depois dessa aula, vão lá e leiam esse capítulo, porque ele é muito interessante. Está acontecendo no mundo espiritual uma reunião de instrução para médiuns, e eles pedem, os instrutores espirituais pedem para que uma equipe de trabalhadores que trabalham com eles nas reuniões mediúnicas participem dessa instrução. Então, os espíritos que estão dormindo naquele momento, mas em desdobramento, vão a essa reunião e participam dessa reunião. Então, esses são trabalhos de instrução. E nós podemos participar dessas instruções, desde que a gente leve o quê? A sério, né? A nossa vida levada a sério, valorizar mais o espiritual, o material é importante, mas não deixar dominar, valorizemos mais o espiritual, pratiquemos a caridade, então nós vamos ter oportunidades no mundo espiritual durante o nosso sono para participarmos de reuniões assim. Não só de mediunidade, mas todo tipo de reunião que você possa imaginar. Do atendimento individualizado está na obra Nos Domínios da Mediunidade, um exemplo. O autor relata um episódio de sono provocado pelos espíritos benfeitores com o objetivo de fazer um atendimento. Então, tá aqui, é a Anésia. A Anésia, ela estava muito preocupada com o marido. Então, através de uma concessão, os espíritos superiores, através de uma energia magnética, eles hipnotizaram ela entrou num sono profundo, ela foi ficando cansada, e não teve jeito de dormir. A instantes, ela se desdobrou,
e foi quase assim que naturalmente. Ela não parecia muito consciente no plano que estava. Ela estava muito centralizada do marido, que era o Jovino, que ela tinha uma preocupação. Então, reconheceu Teunília e Aulus por benfeitores, ela reconheceu, lançou num significativo olhar de simpatia. No entanto, ela ainda se mostrava atordoada e aflita, queria ver o esposo, queria ouvir o esposo. Então, você veja, ela está desdobrada, ela entrou em desdobramento quase que provocado aí pelos benfeitores espirituais, para que ela se encontrasse com o esposo. Ainda assim, ela se mostrava atordoada e aflita, porque ela carregou aquela emoção que ela estava sentindo antes, através do sono. A Diana está compartilhando aqui com a gente que por muitas vezes ela teve uma experiência de estar no sonho passando por situações aflitivas. Então, em determinado momento, ela pedia a Deus que estava pensando que fosse um sonho e que pudesse acordar. E todas as vezes acordou. Ela acordou. Ora, quando você fez isso, Diana, você pediu ajuda divina. E quem vai ajudar você? Os benfeitores espirituais, aqueles espíritos, o seu mentor, aqueles espíritos que se importam com você, ajudaram você a sair do sonho aflitivo, né? E fizeram com que você acordasse. Porque você pediu, não é mesmo? Você pediu, olha, estou saindo daqui, estou nesse sonho aflitivo e pediu para Deus, tomara que eu esteja sonhando, e conseguiu uma ajuda aí para sair desse sonho, né? Nós estamos em constante interação, Diana, com os espíritos durante o nosso sono. O espírito não fica inativo, é só o corpo que está descansando. Outro exemplo aqui, gente, é uma recordação de vida passada. Está no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Ele se refere a um tipo de experiência através do sono, a recordação de existência passada. Como talvez vocês sabem, mas trata-se do sonho de Públio Lentulus. Públio Lentulus é uma das encarnações de Emmanuel, que foi registrado no início da mencionada obra, há 2000 anos, tá? Ele fala o seguinte, né, o Públio, falando com o amigo dele: recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, que é uma deusa romana da justiça, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções de justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. O que estava acontecendo com o Públio nessa encarnação? Ele estava o quê? Tendo uma recordação de uma vida anterior. E isso acontece. Nós podemos, durante o sono, estarmos aí em contato com memórias de vidas anteriores a essa. Pode ser uma anterior a essa ou vidas anteriores, né? Então, nós demos um exemplo de cada experiência que seria assim, mais significativa durante o sono, tá? Gente, até aqui tudo bem sobre sono e sonhos? Ok, Fábio, você está perguntando se a gente trabalha com apometria. Não, não trabalhamos, a apometria não é considerada espiritismo, a gente é um centro espírita, mas infelizmente não é assunto da aula, a gente pode estar esclarecendo para você posteriormente, mas a apometria não é assunto dessa aula aqui, tá? Nós vamos falar agora sobre um outro fenômeno de emancipação da alma, que é a letargia e a catalepsia.
Qual é o objetivo dessa segunda parte? É explicar esses fenômenos sob o ponto de vista espírita e tentar estabelecer uma diferença entre eles, tá? Vamos ver. É um assunto muito fascinante, gente. Olha só. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio. O que é isso? É a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa, desculpem, fisiológica não explicada, desconhecida. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, então é no corpo todo. A pessoa aparenta que morreu, mas na verdade ela não desencarnou. Na catalepsia, fica localizada, pode atingir uma parte, um membro do corpo, ou uma parte mais ou menos extensa do corpo, tipo metade do corpo, a parte inferior, a parte superior. Mas ainda a inteligência se manifesta livremente, o que a gente não confunde com a morte, tá? A letargia, ela é sempre natural. Agora, a catalepsia é, por vezes, magnética, é induzida por um magnetismo, tá? Isso está na questão 424, no comentário de Allan Kardec. A catalepsia, ressurreições, tem essa parte aqui da Gênese, no capítulo 14, sobre fluidos, no item 29. Gente, a Gênese é um livro de Allan Kardec muito importante de se ler, porque ela vai explicar, principalmente, um capítulo inteiro sobre fluidos, e como que dá por exemplo, essa letargia e essa catalepsia que a gente está estudando agora. Ele fala o seguinte: a matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico também, mas ele transmite, através do perispírito, uma transmissão da sensação, que é o espírito. Então, vamos supor, as lesões do corpo repercutem no espírito, por exemplo, um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Então, os nossos nervos servem de condutor para o fluido perispiritual. É o que os fisiologistas chamam de influxo nervoso. Mas ainda a ciência, né, ela desconhece que existe uma relação desse fluido com o princípio espiritual. Por isso que não consegue explicar todos os efeitos. Então, é assim que vai ocorrer, né? Então, a letargia, voltando, a letargia é a perda de sensibilidade do corpo todo. A catalepsia é uma perda de sensibilidade em uma parte do corpo mais ou menos extensa. Como ocorre isso? Uma interrupção nessa transmissão do fluido perispirítico para o fluido, para o fluxo nervoso, para os nervos do corpo. Há uma interrupção. É sobre isso que a gente está falando. Complicou? Um pouquinho? Tá? Então, peço realmente que vocês leiam esse capítulo da Gênese, tá? Queria fazer isso para a gente poder entender o que vai ser falado agora, tá? Vamos lá. Por exemplo, pode haver interrupção por uma separação de um membro. Ou se você, por exemplo, se você faz uma amputação, aí você tem uma separação de um membro. Você tem essa interrupção do fluido perispiritual com o nervo do corpo, tá? Pode ser também que você danificou o nervo, tá? Mas também, parcialmente ou de maneira geral, vamos supor que não existe amputação, que não houve nenhuma lesão, e no momento de emancipação, de grande sobrecitação ou preocupação do espírito, ainda vai ocorrer essa interrupção do fluido perispiritual para o nervo. Então, nesse estado, o espírito não pensa no corpo. Em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual. Então, o que o espírito faz na catalepsia ou na letargia?
ele atrai para si o espírito, atrai para si o fluido perispiritual. Retira-se da superfície, é por isso que produz uma insensibilidade momentânea. Vocês entenderam, gente? Interrompeu aquele fluxo. Então, tirando os casos, nós não estamos falando de amputação ou de lesão de nervo. Porque lembra, tanto a catalepsia e a letargia são por motivos fisiológicos que não conhecemos. Desde que não levado o espírito aí na equação, considerado espírito na equação. Então, o espírito, ele faz o quê? Ele atrai o fluido perispiritual mais perto, retira da superfície do corpo, né? Lembra, tá tudo conectado ali, transmitindo, e aí produz essa insensibilidade momentânea, porque não há desencarne. Então, ela é momentânea, tá? A gente ainda pode admitir, Kardec fala, que em certas circunstâncias, não foi o espírito que atraiu para si o fluido perispiritual, houve uma modificação molecular que tira-se temporariamente essa propriedade de transmissão. É por isso, olha só, quando você tem um combate numa guerra, um militar não percebe que foi ferido. E uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho, não ouve o ruído que se faz em torno, é o mesmo mecanismo. Às vezes você está tão concentrado no trabalho e tem uma sirene do seu lado e você não está ouvindo. Então, é um efeito parecido, porém mais pronunciado, que se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. É um efeito análogo a esse, tá? Então, pode ser por duas razões. Ou o espírito atrai para si o fluido perispiritual, interrompendo a transmissão, tá? Ou há uma modificação molecular e faz com que o fluido deixe de ter essa propriedade de transmissão. Daí aí há essa insensibilidade, ok? Sim, Marcinha, nós vamos falar de Lázaro daqui a pouquinho, tá? São um dos exemplos que a gente está trazendo aqui. Olha só, já nesse slide mesmo, né? A catalepsia e a letargia, ela é citada nos evangelhos, né? Nós vamos ver essa passagem de João, no capítulo 11, versículos de 1 a 46. É o mais conhecido, é o caso de Lázaro. O fluido vital encontrava-se quase totalmente extinto, mas veja, gente, o fluido, havia ainda fluido. Isso é muito importante que a gente entenda, ainda havia fluido vital em Lázaro. Encontrava-se de tal forma danificados que já cheirava até mal, né? Estava até entrando em putrefação, chegando ele a ser sepultado vivo. Foi necessário o poder magnético de Jesus para substituir as células malsãs e renovar a vitalidade animal, fortalecendo a ligação fluídica espírito-corpo e restituindo-a à normalidade. Veja o detalhe. No caso de Lázaro, ainda existia fluido vital. Se o fluido vital estivesse totalmente extinto, Jesus não poderia ter operado o que ele fez, a cura que ele fez, porque aí já teria se dado o desencarne. Isso é muito importante entender e está na Gênese, na parte que fala sobre milagres, que a gente sabe que milagres não existem, então a gente tem explicações que são dadas pelo Espiritismo, tá? Tudo bem até aqui? Temos outros exemplos. A Caroline está colocando aqui, porque a gente menciona a amputação, né? Por isso que em membros amputados, a pessoa pode ainda sentir dor, coceira, etc., no membro fantasma. Sim, é verdade. Existe ali, ainda está, o perispírito, ainda, embora aquela parte do corpo não esteja lá, ainda está havendo transmissão, tá?
Isso hoje em dia, Carol, é cuidado, isso aí é eliminado com uma coisa bem simples. Vamos supor, se a perna geralmente de pessoas, né, que a gente tem muitos soldados mutilados, né? Vamos supor que a pessoa perdeu a perna. O que que eles fazem? A pessoa senta numa maca e eles colocam um espelho e a pessoa vê como se visse as duas pernas. Por alguma razão, eu não sei explicar agora os detalhes, porque senão a gente vai fugir muito da aula, mas essa pessoa, essa sensação que às vezes a pessoa sente coceira, sente dor, e isso desaparece com esse método que está sendo aplicado, tá? Mas sim, tem relação com o fluido perispiritual, tá? Vamos ver mais exemplos do Evangelho. Nós temos os casos da filha de Jairo, que está na passagem de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Temos o caso do filho da viúva da cidade de Naim, está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 17. As forças vitais já se encontravam em desorganização adiantada e foram recompostas pela ação magnética desenvolvida por Jesus. Mas entendam que existia ali algum resíduo de fluido vital, senão não seria possível a volta. Agora, todos esses casos sugerem que, na realidade, eles não haviam morrido, mas sim encontravam-se em estado de emancipação espiritual. Em todos estes casos, a ligação fluídica ainda não se rompera, sugerindo que ambos se encontravam em estado letárgico e tinham reservas vitais em seus perispíritos, sem o que Jesus não se poderia operar a cura, porque esta teria sido impossível. Tá certo? Bom, gente, era o que eu tinha para falar sobre essa parte da catalepsia e letargia. Se alguém tiver mais dúvidas, é só falar. Partindo agora para a parte final, e eu peço desculpa para vocês com o nosso atraso no começo, aí com as dificuldades técnicas, nós vamos falar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Vocês já ouviram falar desse termo, êxtase? É muito fascinante, né? Nós vamos explicar o que é sonambulismo, nós vamos fazer uma diferença entre êxtase e sonambulismo, e vamos caracterizar o fenômeno de dupla vista. O sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, veja, gente, os vocábulos aí, sonambulismo, sonho, eles estão basicamente sendo os mesmos, né? Então, o sonho é um sonambulismo imperfeito. Se fosse perfeito, então o espírito teria, então, toda a amplitude, né, das suas faculdades, tá? Teria todas as percepções. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. No sonho, não. Lembra? A gente ainda está o quê? Envolvido com os acontecimentos do dia, envolvido com toda uma série de coisas presos ainda ao nosso corpo. Já no sonambulismo, ele fica um pouco mais liberto, tá? Ele já fica na posse de si mesmo. Então, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. É por isso que, às vezes, o sonâmbulo, ele pode até se machucar, né? Ele não vai estar sentindo, que ele vai perder lá a sensibilidade, tá? Então, os órgãos materiais, achando-se, do corpo físico, de certa forma, em estado de catalepsia. Então, deixa de receber as impressões exteriores. Então, esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Então, a pessoa vai dormir, mas ela se desprende de tal maneira
que ela passa a ter o fenômeno do sonambulismo, tá? Tudo bem? Que agora a gente está misturando aí as palavras e os conceitos, tá? Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Então, está lá o espírito exercendo lá as suas funções e ele começa a se movimentar usando o corpo, mas como se usasse uma mesa, uma coisa qualquer para ele, porque ele tá em plena capacidade, o espírito, tá? Questão 425. Então, que diferença, a gente vai falar sobre sonambulismo e êxtase, qual seria a diferença? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais ainda independente. E é perigoso o êxtase, tá? A gente vai ver. É muito perigoso entrar em êxtase. Então, nós temos, recapitulando, tá? Nós temos o sono, o sonho, né? Ele já é um sonambulismo imperfeito, porque ainda a gente está sofrendo muita interferência da matéria. O sonambulismo, ele já é melhor, porque você já tem completa controle das atividades espirituais. O corpo passa a ser uma coisa material, um acessório somente para ele. Já o êxtase seria um sonambulismo apurado, um sonambulismo perfeito. A alma do estático fica muito independente, podendo inclusive visitar mundos distantes. Nós vamos falar sobre isso. No Livro dos Espíritos, na questão 439, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Gente, não pode ser completo, seria um desencarne. Então, fica ali somente a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Neste estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Questão 455, página 243, dependendo aí da edição. Antes de eu entrar nessa parte, a gente vai estar falando um pouco mais, mas sobre o êxtase. O êxtase, ele é perigoso por quê? Porque o desligamento, ele é quase completo, que pode levar o espírito ao desencarne. Mas nem sempre leva, são espíritos mais evoluídos. Um exemplo deles, talvez vocês já ouviram falar de Teresa d'Ávila, que na Igreja Católica é a Santa Teresa de Ávila. A Teresa de Ávila, ela vivia em constante êxtase, ela tinha essas viagens, aí ela escreveu livros, né, muito interessantes de se ler. Mas lembre-se, isso foi no ano 500, tá? É uma leitura que exige paciência. Mas Santa Teresa d'Ávila é um dos exemplos de um estático, né, que fala com X, de um espírito que entrava facilmente em êxtase. A gente vai falar aqui um aspecto do sonambulismo, porque muita gente confunde e fala assim, como o sonambulismo, ele pode ser um fenômeno mediúnico, se um fenômeno mediúnico, na verdade, a mediunidade exige que o médium, ele seja um intermediário, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. E no sonambulismo, o sonâmbulo está lá agindo com o seu próprio espírito, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Existe um ensaio publicado no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, dos Médiuns, que é muito interessante ver o que o Kardec fala a respeito, tá? A gente só vai ler uma pequena parte. Apesar de existir a diferença
que o sonâmbulo age sobre a influência de seu próprio espírito, enquanto o médium age sob a influência de uma inteligência estranha, considera-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, porquanto o estado de emancipação da alma do sonâmbulo facilita a comunicação entre os planos. Ele teria a ação de ver com seu próprio espírito e a assistência de espíritos, tornando-se um sonâmbulo médium. Então, tem médiums que exercem a mediunidade através do sonambulismo. E essa dualidade, né, do sonambulismo como fenômeno mediúnico, ele está ilustrado aí no capítulo do Livro dos Médiuns, que eu convido vocês a lerem. A dupla vista. O que seria a dupla vista? É o fenômeno a que se dá a designação, tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Eles falam que é tudo uma coisa só. O que se chama de dupla vista é o resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Então, o que acontece? Às vezes, ao espírito vem e fala de alguma coisa que vai acontecer. Não é que vai acontecer como se ele estivesse fazendo uma premonição. É que a gente caminha pelo tempo de maneira muito... A nossa percepção do espaço-tempo, melhor dizendo, é muito lenta. E do espírito é muito mais rápida, dependendo da sua evolução. Então, muitas vezes, nós temos aí um insight, um pensamento, e que faz a gente, por exemplo, voltar para o lugar que a gente acabou de sair, porque teve uma sensação que alguma coisa estava acontecendo. É a dupla vista. E aqui Kardec está dizendo, no Livro dos Espíritos, na questão 447, que é tudo uma coisa só, o sonho, o sonambulismo. Por quê? Porque no sonho, com o nosso desprendimento, o espírito vê com os olhos da alma, não os olhos materiais. Então, a dupla vista, a segunda vista, é a vista da alma. É como o espírito aí pode até ser encarnado, tendo acesso, né, a essa visão espiritual. Então, o poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até uma percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que pode-se dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral, né? Só uma conclusão geral, para a gente botar o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. O sonambulismo natural ou artificial, porque o sonambulismo ele pode ser provocado magneticamente, que é o caso dos médiuns, tá? O êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza, que seria de emancipação da alma, tal a razão que hão existido em todos os tempos. Então, a história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de imensidade de fatos que os preconceitos fizeram tidos como sobrenaturais, e é isso que o Espiritismo vem trazer. Explicar as coisas que eram sobrenaturais tem uma explicação, espiritual, né? O Espiritismo dá. O Fábio está perguntando, sonambulismo deixa de ser um distúrbio psíquico? Olha, pelo que consta no Livro dos Espíritos, eles encaram como uma coisa natural, que, olha, estão na ordem, eu acabei de falar aqui, estão na ordem da natureza. Tanto o sonambulismo natural e artificial estão na ordem da natureza. É claro que uma pessoa sonambúlica, ela vai ter problemas, né? Desse sonambulismo, de ser controlado, de entender o fenômeno, de ser estudado. A pessoa vai ter, porque vai
interromper muito a vida dela, e ela vai acabar parando no médico. Mas, segundo o Espiritismo, isso está na ordem da natureza. Talvez uma educação aí, né, espiritual para entender como esses fenômenos ocorrem, a participação de estudos no centro espírita, a aplicação de passes possa melhorar a situação da pessoa, né? Mas o espiritismo não coloca como um distúrbio psíquico, Fábio, ele coloca como coisas da ordem da natureza, são todos efeitos de fenômenos de que quando a alma se desprende do corpo, tá? Espero ter podido responder aí. Bem, gente, esse era o último tema, que a gente tratou muita coisa e tem muita leitura, e nós estamos bastante avançados aqui na hora, né? Nós utilizamos a apostila do ESD, da Federação Espírita Brasileira, tomo único, pode ser baixado na internet, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médios, e também utilizamos, tem esse site, que é o Centro de Divulgação e Estudo do Espiritismo, que tem vários estudos muito interessantes, se vocês gostarem de se aprofundar mais um pouco sobre isso.